Graça e paz, igreja, tudo bem com vocês? Espero que sim, em nome de Jesus, esse é o meu desejo, é a minha oração. E estamos aqui mais uma vez no nosso canal para compartilhar uma palavra, uma direção espiritual para toda a comunidade cristã videira, a qual eu pastoreio, e uma direção para aqueles que estiverem participando conosco deste vídeo e que entenderem que também essa palavra serve para cada um de vocês. Eu oro para que isso também seja verdadeiro em nome de Jesus. Vamos estar orando nesse momento. Te convido você, aonde você está, a estar fechando os seus olhos para nós estarmos falando com o Pai. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este dia. Te louvamos, ó querido, em nome de Jesus, pelas tuas imensas misericórdias e cuidados. Clamo para que, ó Deus, cada vida, Senhor, que está conosco participando deste momento, participando dessa ministração, possa ser alcançada pelo Teu Espírito Santo e em nome de Jesus a Tua palavra possa encontrar nesses corações um terreno fértil, Pai, onde ela possa ser plantada, onde ela possa, em nome de Jesus, estar germinando, crescendo, gerando flores e frutos segundo a Tua palavra, e haja graça, haja alegria, haja gozo em nome de Jesus. Rejeitamos, Pai, toda a tentativa do diabo de interferir no entendimento e na revelação da Tua palavra, para que, ó Deus, aquilo, Pai, que o Senhor tem colocado em meu coração, possa chegar de forma clara, Senhor, ao coração daqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém, amados. Como eu já disse, eu gostaria de compartilhar com vocês então a palavra que está no livro de Atos, capítulo 2, versículos 36 a 47. Atos, capítulo 2, versículos 36 a 47. E nos diz a seguinte direção a palavra de Deus nesse capítulo e versículo. Portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis dom do Espírito Santo. A promessa diz a respeito a vós os filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, e dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém. Bom, queridos, essa é uma palavra que eu gostaria de estar compartilhando com a igreja nesse dia, porque hoje nós vamos estar ao final da ministração como igreja participando da ceia do Senhor. E é uma palavra que eu particularmente gosto muito, e é uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração, apesar de eu ter usado ela já N vezes, inúmeras vezes em inúmeras ministrações, com tonalidades, com direções diferenciadas. Nós entendemos, que esta palavra para este dia e na direção que Deus tem nos dado é muito importante para nós como igreja. Uma vez que nós estamos participando apenas de direções e aconselhamentos e pastoreios de forma virtual, a importância da comunhão do corpo para esses dias se torna ainda muito maior, muito mais evidente e relevante do que quando a igreja tem a oportunidade de estar reunida. Aqui
a palavra nos chama a atenção para aquele momento da igreja, onde a igreja ela começa a ser formada. A igreja é o que a gente chama de igreja primitiva, onde logo na sequência do batismo no Espírito Santo sobre Pedro e os demais apóstolos, né, e sobre todos os demais que junto com eles estavam no cenáculo em oração, esperando do céu, né, esperando do Senhor a promessa que o Senhor Jesus havia determinado. Então, eles estavam lá, foram batizados no Espírito Santo, saíram cheios do fogo da presença do Senhor, andando trôpegos como bêbados, cheios da presença de Deus, orando em novas línguas, profetizando e falando das grandezas de Deus. E nisto, então, tomados de uma grande ousadia, tomados de um grande mover, uma grande direção da parte do Pai, o Espírito Santo os levou, né, os tornou ousados a falar da palavra. E aqui nós encontramos, então, o apóstolo Pedro se dirigindo aos judeus e todos aqueles que estavam ali reunidos, dizendo, falando acerca da palavra, falando acerca do reino de Deus, e claro, sim, obviamente, provocando a vida das pessoas para a conversão e consequente formação da igreja. E claro, depois que a igreja se formou, formação da igreja, e também ele cita também algumas coisas que são relevantes, aquilo que é especial, aquilo que é diferenciado dentro das características da identidade da igreja que estava sendo formada. Muitos pastores, muitos irmãos, avivalistas adoram esse texto, tanto quanto eu. Só que eu gostaria de chamar a atenção para algumas etapas deste processo. O processo de Deus na vida da igreja. Quando a palavra do Senhor cita que eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, eles estavam sempre participando do pão, comendo de casa em casa, com alegria e singeleza no coração. A palavra utilizada no grego, a palavra em grego utilizada para explicar isso, para exemplificar o que eles estavam vivendo, é koinonia. E koinonia nada mais é que participar, estar de algo juntos. É parceria, é companheirismo, é unidade, é relacionamento, é uma reciprocidade de sentimentos e de propósito. O propósito aqui é extremamente importante dentro do contexto de entendimento daquilo que o apóstolo Pedro gostaria que a gente compreendesse quando ele citou, e obviamente quando Lucas, que escreveu, deixou enfatizado. Sim, olha, havia propósito. Então, koinonia resume-se a isso. Bom, o propósito da igreja como corpo de Cristo é manifestar Cristo na terra, nas suas mais simples formas de ser, de formas tremendas, profundas e também de formas simples. Diz a palavra que com muitos sinais, com muitas marcas sobrenaturais, os apóstolos iam ministrando sobre a igreja. Então haviam curas, havia curas, havia libertação de pessoas opressas por espíritos malignos, havia profecia, os dons estavam sendo derramados sobre a igreja. Então havia um mover sobrenatural. A evidência da presença de Deus na igreja é que o sobrenatural acontecia. E junto com o sobrenatural também acontecia uma reação no coração das pessoas, que era o estar junto, a necessidade de estar junto, a importância de estar junto, e de comer junto, de participar junto, de ter koinonia, de ter e viver com um propósito. Só que para tudo isso acontecer, a palavra ela chama a nossa atenção de uma forma muito forte, porque nós não temos como pular etapas, e a vida com Deus é uma vida formada de processos. Lembre-se sempre disso. A vida com Deus, a nossa vida, na verdade, é por processos. Deus ele é fantástico em toda a sua natureza. É só você olhar hoje mesmo, aonde você estiver, para as coisas naturais ao seu redor, e você vai conseguir perceber processos. Vida é um processo com começo, meio e fim. O começo, o meio e o fim, todos estão nas mãos do Senhor. O destino do fim está nas nossas mãos, porque nós escolhemos. A árvore que está fora da sua casa, a flor que está fora da sua casa, o ciclo das águas, dos rios, dos mananciais, dos oceanos, que molham, que
que tornam o nosso país, o nosso mundo, um lugar possível de se viver. As plantações de trigo, de soja, de milho, tudo eles são processos. E processos criados perfeitamente por Deus. São perfeitos, do começo ao fim. Para quem tem o privilégio de ser pai ou mãe, pode observar na identidade da própria criança todos esses processos. É claro que para isso tem que estar com os olhos abertos para perceber as coisas bem simples, mas também extremamente sobrenaturais da vida que o Senhor nos dá, a vida que o Senhor nos permite viver. Então a vida com Deus só é formada por processos, certo? Já entendido, já claro e repetido neste canal e na igreja. Bom, e a primeira etapa deste processo, que a palavra nos chama a atenção, é o que o apóstolo Pedro fala para o povo, logo de começo. Portanto, saiba com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo isto que o apóstolo Pedro acabou de afirmar, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a primeira coisa que na verdade Pedro provoca aquele povo, que é um povo de Deus, Israel, os judeus, é eles refletirem na vida que eles estavam vivendo e o que eles fizeram. Então é o seguinte, olha, sabe esse Jesus que vocês pregaram na cruz? Sabe esses que você matou? Então, esse Jesus que vocês mataram, esse Jesus foi exatamente quem Deus fez Senhor e Cristo. É Ele. Vocês mataram Ele. Provocou o coração daquelas pessoas a pensar naquilo que elas tinham feito. Amados, nós precisamos, como filhos de Deus, pensar de verdade, refletir naquilo que a gente fez e naquilo que a gente faz. Porque se eu não reflito, se eu não paro para refletir, mas refletir em Deus, o processo mais importante da minha vida como filho de Deus não acontece, que é algo chamado conversão. Hoje, a igreja sofre. A igreja, quando eu falo, a igreja é instituição. A igreja que eu falo é líder, é pastor, é apóstolo, é bispo. Esses homens e mulheres envolvidos dentro do evangelho, o que é o maior sofrimento desses homens e mulheres é exatamente por quê? Porque eles estão tratando com pessoas, né? Os líderes, as autoridades espirituais estão tratando com pessoas que não se converteram, que estão dentro das igrejas e não se converteram, não parou para pensar no que foi, no que fez, no que era. Aceitam o amor de Deus, porque amor todo mundo quer. Poucos querem dar, mas todos querem receber. Todos não, mas 99% querem receber. O dar hoje é muito, 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 muito inferior ao receber. Hoje, na verdade, o cristianismo ele tem se tornado, e eu não estou falando de forma generalizada, eu estou falando realmente alguns pedaços, ou seja, alguns comportamentos da igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de igreja X ou Y, eu estou falando da igreja do Senhor. Tem tido comportamentos egoístas, porque a natureza da pessoa, a natureza dela não mudou, ela é somente a mesma pessoa dentro da igreja. Conversão é um processo de provocação. Eu preciso ser provocado naquilo que eu era, naquilo que eu fiz, naquilo que eu fui, para conseguir mudar aquilo que realmente eu sou, para ser aquilo que Deus espera de mim. Porque se eu não mudar aquilo que eu sou, não tem como eu ser aquilo que Deus espera de mim. E aí então eu posso falar de Deus, repetir palavras de Deus, mas não ser de Deus. Quando o Senhor Jesus estava na beira do poço, junto com a mulher samaritana, e ali começou um dos diálogos mais legais da história do mundo. E ele começa a conversar, e ele começa a falar, ela começa a responder, num diálogo
totalmente improvável, numa conversa totalmente improvável, humanamente improvável, um judeu falando com uma samaritana no raio do dia, ali no pico do dia, ao meio-dia, porque é exatamente o lugar que ela, no momento que ela estava lá para recolher água, pior momento. Ele pede água para ela fala assim, mas Senhor, eu não tenho com quem pegar. Mas olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você que pediria água. Ele provoca ali uma conversa e uma reflexão, e no final ele faz a seguinte observação ou afirmação para a mulher: faz o favor, chama lá o seu marido. Mas assim, não tem um marido. E aí Jesus fala assim, olha, dissestes bem, porque não tens marido. Tivesse 6, o que tem agora não é teu. E a mulher ora e fala assim, Senhor, eu vejo que é profeta. E ali começa o processo de conversão daquela mulher. Porque o Senhor Jesus, ele provocou o pensamento dela naquilo que ela estava vivendo repetidamente e achando normal. Meu amado, a conversão, ela nada mais é de uma forma simples, mas o processo talvez não seja tão simples, mas a conversão nada mais é que nós abandonarmos as nossas práticas passadas e começarmos a aprender a viver uma prática nova. Mas a evidência da conversão é quando eu começo a exteriorizar o novo dentro de mim e não o velho. É quando eu começo a exteriorizar aquilo que Deus tem de bom para mim e não o velho. O velho, ele tem que ser exposto para ser tirado. O velho comportamento, o velho pensamento, o velho agir, o velho sentir, todo aquilo que é um processo do antigo homem, da natureza antiga, esse ele tem que ser o quê? Evidenciado para ser tirado. Por isso a palavra nos provoca também no livro de Tiago, para nós estarmos confessando os nossos pecados uns aos outros, para nós sermos curados. Muitas pessoas afirmam, não, a minha vida eu cuido eu. Graças a Deus, esse tem que ser a lógica. Todo mundo tem que realmente cuidar da sua vida. Só que a cura, o processo de cura e libertação, exige, em muitos momentos da nossa vida com Deus, apoio espiritual, ajuda espiritual, com a forma e propósito correto. E claro, por pessoas capacitadas para tal. Porque não adianta você estar passando por uma dificuldade, não adianta você estar passando por um problema, não adianta você ter uma área na sua vida que é limitada, que você precisa de apoio para uma mudança, e você compartilhar essa área com aquele que na verdade não vai conseguir te ajudar. Se você tem problema com bebida, não adianta você pedir ajuda, apoio para um bêbado. Se você tem problema com drogas, não adianta você pedir seu apoio, ajuda para um drogado. Se você tem problema com a imoralidade, não adianta você pedir ajuda para a mulher samaritana, que tem 6 maridos e está com o 7º que não é dela. Óbvio, queridos, que nós temos que pedir ajuda para aqueles que podem apoiar. E por isso Deus criou a igreja. O Senhor criou a igreja com um sistema de governo muito bem definido, levantou homens e mulheres para servir a igreja, porque pastores, bispos, diáconos, líderes, apóstolos, mestres, todos esses existem para servir a igreja, da mesma forma como Jesus veio para servir. Também esses homens e mulheres foram levantados por Deus para servir. Não é título, não é cargo, é chamado, é identidade. Isso é maior do que a vida da pessoa, por isso ela vive para isso. O chamado pastoral, o chamado ministerial é maior do que a pessoa. É maior porque na verdade não é para ela, está nela para servir ao reino de Deus. Isso é extremamente importante. Então, dentro do processo de conversão, tem que ser primeiro evidenciado o problema. Eu tenho que refletir no problema. Meu amado, o Senhor, Ele precisa que eu e você nós venhamos a refletir como tem sido a nossa vida de verdade. Sabe, eu convido você a fazer algo muito simples, mas que é importante. Pega um caderno na sua casa e começa a anotar do lado direito ali da página tudo aquilo que Deus Ele quer que você seja. E anota do lado esquerdo tudo aquilo que você tem feito. E faça um paralelo.
daquilo que na verdade Deus espera e Deus sonha com aquilo que eu tenho sido, mas à luz da palavra, à luz das Sagradas Escrituras. Não como um legalista para achar justificativas para explicar aquilo que eu faço, mas como homem e mulher de Deus com um coração tocável, acessível, para eu ter a revelação de Deus naquilo que eu preciso ser melhorado, apoiado. E sim, queridos, se você fazendo isso, você não conseguiu ainda identificar, não está claro para você, você tem e precisa ter na sua vida líderes e pastores. Procura eles, conversa com eles, mas seja claro, e seja também, em nome de Jesus, cristão, porque assim, veja bem, pastores e líderes, eles cuidam de pessoas que desejam mudança de vida, não pessoas que querem justificar erros por erros, justificar por justificar, explicar por explicar, não adianta, até porque na verdade não tem por que nós ficamos explicando o erro, errou, já está errado, não é para errar, mas errou, falha de processo, no meio do caminho. Então tá, errou, o nome disso é pecado. Pecou, então se arrependa da prática, do erro, da falha, da gafe, do nome que quiser dar. Peça perdão se você envolveu alguém nesse processo, levanta-se, continua a caminhada. Mas, meu amado, é necessário o processo de conversão. Evidenciar o velho para viver o novo. Evidenciar aquilo que eu era para fazer tudo de novo, de uma forma diferente, mas em Deus. Conversão exige mudança de pensamento. A palavra do Senhor nos chama a atenção no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 2, aonde nos chama a atenção o texto, né, apóstolo Paulo falando na igreja de Roma, onde nós devemos ser provocados a não nos conformar com as coisas deste mundo, a não nos conformar com o comportamento, com a postura deste mundo, com o andar deste mundo, mas que as nossas mentes sejam renovadas. Queridos, a palavra renovar ou transformar dentro do livro de Romanos aqui, é utilizada no livro de Romanos capítulo 2, versículo 2, é metanoia. Mas metanoia não é apenas uma mudança de mente, porque metanoia significa literalmente mudança de mente, ponto. Mas não é apenas mudança de mente. Para minha mente mudar, a minha essência precisa mudar junto. Porque se minha essência não muda, a minha mente não muda. Então eu preciso conhecer. Porque uma vez tornando-me conhecido daquilo que eu era, eu convivia, como cita no livro de Atos, capítulo 2, versículo 36. E onde o apóstolo Pedro fala: esse Jesus a quem vocês pregaram, mataram, tornou conhecido. Beleza? E logo na sequência, então aqueles que ouviram entenderam o que eles tinham praticado e vivido e como vivido até aquele momento. E ele fala: como é que eu faço agora? Ou seja, disponibilidade para fazer diferente, porque a essência deles naquela hora já estava sendo mudada. Então a minha mente precisa conhecer. Mas só o conhecimento racional não basta. A palavra ela tem que ser revelada ao meu coração para mudar de dentro para fora. E mudando de dentro para fora, o meu comportamento, minha postura, minha vida muda também. E eu deixo de ser o velho para ser o novo. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Abra comigo, por favor, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13 diz o seguinte: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Em algumas traduções diz o seguinte o texto: desenvolvei a vossa salvação.
com temor e tremor. Queridos, o apóstolo Paulo fala à igreja de Filipos a seguinte afirmação: olha, como vocês sempre obedeceram, muito mais é importante obedecer agora na minha ausência do que na minha presença, porque eu não posso estar com vocês. Desenvolvei a vossa salvação. O que é desenvolver a salvação? É guardar o que você já tem, ou seja, você entendeu o que é salvação? Entendeu? Então, guarda aquilo que você já tem. Guardar é manter em Deus. Porque assim, como é que eu faço para guardar algo em Deus? Eu compartilho, tá? Eu preciso compartilhar. Então eu guardo para mim, intacto no meu coração, aonde ninguém toca. E aonde ninguém toca significa o que eu creio, o que eu vivo, está alinhado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com a revelação do Espírito Santo, e eu vou manter dentro do meu coração incontaminável esta verdade da palavra das Sagradas Escrituras. Então eu guardo o que tenho e continuo na minha caminhada com Deus, como igreja, como filho de Deus, para continuar crescendo. E continuar crescendo é exatamente parte do processo natural. Criança não pode ser criança o tempo todo. Quando a criança, ela continua criança o tempo todo, na verdade é um desvio de comportamento, quer seja psicológico, quer seja físico, seja espiritual, mas é um desvio. Por quê? Porque a criança, em tese, ela tem que crescer, nascer, crescer, desenvolver as etapas e se tornar um adulto. E depois de adulto, primeira idade de adulto, segunda idade de adulto, terceira idade e voltar para a glória. Em nome de Jesus. Se encontrar Jesus, obviamente, né? Mas esse é o processo natural. Se a pessoa tem algum tipo de problema, esse processo ele é abortado e para pelo caminho. Então, às vezes as crianças têm alguma necessidade especial, vão ser adultos com um coração eterno de criança. E, ou seja, o peso sobre aquela pessoa é o peso de uma criança, não é de um adulto. Não importa se tem 40 anos ou 50 anos, é um peso de criança. Mas isso não é o padrão. Isso, na verdade, dentro, obviamente, estou falando da lógica da natureza humana, do processo da vida, isso não é o padrão. Isso, na verdade, é um desvio de padrão. Só que se espiritualmente nós pegarmos nossa vida e nós também fizermos a mesma coisa, e muitas vezes a gente faz isso aí de forma consciente, e às vezes fazemos de forma inconsciente, ou seja, sabemos que estamos fazendo, mas não mensuramos o erro, né, a consequência daquilo que pode provocar na minha vida. Então, vamos lá, devemos crescer, devemos continuar crescendo, mas nós resistimos a Deus, não quero mais crescer. Então eu começo a participar da igreja, eu começo a participar da célula, e depois eu simplesmente me nego. Não quero mais participar. Ah, não, eu não concordo, eu não aceito, eu não gosto. Aí, nessa hora, é a hora de revisão, tá? Aquela hora que a gente tem que parar e fazer uma revisão do processo de Deus na nossa vida. É legal, a condição da paternidade, eu falo paternidade natural, é muito boa, muito uma bênção, porque nos permite experimentar em Deus as experiências daquilo que na verdade é a nossa vida com Deus de uma forma muito ampla, né? Bebezinho é uma bênção, né, queridos? Vamos lá, bebezinho é bênção, você faz gracinha, você faz cosquinha, você brinca, tudo é festa para ele e a gente está disponível. Os pais, eles estão disponíveis para o bebê para aceitar todas as besteiras que o bebê faz. Por quê? Porque é bebê, gente. É simples assim. Então, ou seja, o bebê ele vai fazer cocô na fralda, o bebê ele vai estar bonito, lindo, a mãe terminou de arrumá-lo, prepará-lo, porque vão fazer um passeio, vão para o culto, vão para o shopping, vão a algum lugar. O bebê está lindo e cheiroso, e na saída, depois de tudo lindo, cheiroso, todo mundo arrumado, e só até aí já foi uma epopeia, já foi uma grande novela para conseguir chegar nesse ponto. E na saída, entrando no carro, você sente um cheiro.
Cada um olha para o lado, os mais velhos olham, não fui eu! A mãe olha pro bebê, dá aquela baixadinha. E aí o que tem que fazer naquele momento? Nada, trocar. Sujou, olha para a cara do bebê, o bebê olha para a cara da mãe, o bebê sorri. A mãe olha pro bebê. E ela pega o bebê e volta para dentro. E lá, troca tudo de novo. Se sujou a sua fralda, troca a fralda. Mas, às vezes, consegue vazar. E vai a calça, e vai a meia, e vai o sapato. E tem que entrar debaixo do chuveiro de novo. Tudo isso para conseguir chegar no culto. Para fazer um passeio. Para conseguir dar uma volta. Meus amados, mas isso é normal, é aceitável, faz parte do processo. Os pais, eles precisam estar emocionalmente preparados. Por isso que paternidade é a responsabilidade de entender que é parte do processo, isso vai acontecer. E a gente tem que dar risada no negócio. Não adianta se estressar. Porque ele não vai fazer isso uma vez só, ele vai fazer um monte de vezes. Ponto. Todavia, conforme vai crescendo, chega ali 2 aninhos já, né? Ou um pouquinho depois, pra frente, assim. Os pais já começam assim, vamos fazer cocôzinho no piniquinho? Aí compra um piniquinho, compra um vasinho com música, faz tudo, faz negócio, colore, ele bota um assento colorido no vaso principal da casa, só para ele, não acredita, ele começa a tocar musiquinha, tudo, pro bebezinho achar engraçado aquela etapa e aprender fazendo de forma engraçada, de forma lúdica, aquilo que é algo bem natural, que tem que acontecer. Mas claro, os pais têm que ensinar esse processo também, como o processo do escovar o dente. Tem que ensinar. Vai escovar o dente de manhã, tem lá os pais escovando os dentes, dá a escovinha pro filho, pra filha, né, pro bebezinho, e convida para estar fazendo junto. Vai tomar banho junto, dá a escovinha pro bebezinho e vai fazendo junto. Lava a cabeça, ensina o bebê a lavar a cabeça. E vai lavando o corpo para baixo, ensina o bebê a lavar o corpo. E lavar todo o corpo, tudo. Ensinar. Por quê? Porque é um processo natural do aprendizado. Não tem como parar. Depois vai para a escola. Na escola começa a aprender a didática do aprendizado, começa a aprender matérias, começa a criar a identidade daquilo que talvez ele vai gostar de ser ou fazer no futuro como profissional. E vai para a faculdade já com um norte, às vezes não tem certeza, mas já tem um norte daquilo que vai querer fazer. E ali está os pais no apoio emocional, o apoio espiritual, né? o apoio intelectual também para ajudar nesse processo, até a formação do homem, da mulher, a definição das suas vidas. E sim, ali o pai e a mãe já sai de perto daquela obrigação de ensinar, porque o filho, a filha já foram ensinados. Agora eles precisam amadurecer. Amadurecimento. E o amadurecimento, meu amado, é um processo que nunca termina. Por isso, desenvolver a salvação, conforme o apóstolo Paulo chama a atenção de Filipenses, é algo que tem que continuar acontecendo. Então, não existe tempo de vida com Deus. Hoje, eu estou com 27 anos de evangelho. Mas, claro, parece interessante contar. Não, para mim eu acho extremamente vergonhoso. Eu falar que eu tenho 27 anos de evangelho, para mim é vergonhoso. Por quê? Porque eu sei que eu poderia ter feito mais e sido muito mais e trabalhado muito mais para Deus. Tem tantas coisas que eu poderia ter feito mais. Então, o contar, ele não tem importância. Porque, na verdade, isso não vai aumentar o meu nível de experiência com Deus. O contar só vai evidenciar o meu nível de maturidade se eu estou crescendo ou não com Deus. Ou seja, às vezes eu tenho 5 anos de evangelho e estou tendo o comportamento de 1 ano de alguém, da pessoa que está chegando agora, 1 ano. Às vezes eu tenho 10 anos de evangelho e estou tendo o comportamento de quem já teve uma conversão de 1 ano, 2 anos. Às vezes eu tenho 20 anos, que já é meu caso, está na casa dos 20. Mas está tendo o comportamento de quem tem 5 anos de evangelho.
O desenvolver a salvação é continuar o processo de aprendizado, é continuar o processo de entendimento, é continuar a compreender que nós dependemos de Deus todos os dias e que nunca na nossa vida nós vamos ser autossuficientes. Vida cristã é dependência de Deus, nós precisamos ser dependentes de Deus e nós precisamos ser dependentes em Cristo Jesus da comunhão do corpo dos santos. A igreja é algo santo, a igreja é uma instituição santa. Todas as identidades cristãs que o Senhor Jesus ele manifestou e que o Deus Pai ele instituiu são santas, não são opcionais. A comunhão do corpo, ela não é uma opção, ela é uma identidade daqueles que vivem com Cristo. Mas para isso eu preciso amadurecer. Por quê? Porque o propósito apresentado pelo livro de Atos, da comunhão, da koinonia, não é aquilo que eu achava, aquilo que eu pensava, mas é daquilo que me foi proposto, daquilo que me foi revelado. Então aquele monte de gente, aquele monte de pessoas, todas reunidas, em comunhão, participando, sendo cúmplices que eu digo no sentido de estar juntos na mesma fé, parceria, companheirismo, se importar com a vida do próximo, amar a vida do próximo, querer o bem do próximo. Isso tudo é identidade da igreja, é a identidade daquele que foi resgatado por Cristo para viver uma nova vida. São pessoas totalmente diferentes, de famílias diferentes, de histórias diferentes, mas a partir do momento que passa pelo processo de conversão, porque nós precisamos nos converter, porque se a gente não se converter, nós não conseguimos viver como igreja. Eu preciso me converter para viver como igreja, porque se eu não me converter, eu nunca vou entender o propósito da igreja, o propósito de ser filho de Deus e o propósito da salvação de Cristo. Porque eu vou deixar a minha natureza, os meus valores, o meu aprendizado humano definir a direção da minha vida. E a vida com Deus é exatamente eu não viver mais do meu jeito, como diz o apóstolo Paulo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não é mais viver do jeito que a gente acha que é correto, é viver do jeito que a palavra de Deus diz que é correto, é viver do jeito que o Espírito Santo de Deus nos revela na palavra que é correto, e dar frutos segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus ele realmente espera que nós venhamos a dar. Porque não tem como eu ser convertido e não dar frutos genuínos de uma conversão. Amém. Queridos, uma vez que eu continuo o processo de maturidade, esse processo de maturidade ele contagia as pessoas que estão próximas de mim, mas contagia de forma saudável. Por que de forma saudável? Porque as pessoas elas vão querer saber o que está acontecendo comigo. Eu não vou fazer parte de uma nova religião, até porque religião nem bíblico é. Eu vou fazer parte de um novo estilo de vida. Eu não era regenerado pelo sangue do Cordeiro, e eu passei a ser regenerado pelo sangue do Cordeiro, e essa nova proposta de vida que o Senhor Jesus me apresentou, eu entendo que é para mim, entendi o chamado, não apenas como filho, mas também como servo para servir, e vivendo essa servidão em amor, mas este amor ele tem que ser sustentado na pessoa de Cristo. Porque se eu não identificar o amor de Cristo em mim e no próximo, um amor que eu vou estar vivendo é mentiroso, porque vai ser um amor humano e carnal. E o amor humano e carnal, ele é falho, ele é frágil, ele na verdade gera contenda, porque ele é egoísta, porque eu quero que as pessoas me amem, mas eu não estou disponível para amar. Então a igreja tem que ser sustentada no amor de Cristo, e em Cristo, e não no amor humano, no amor carnal. Para que o fruto que saia de mim seja pertinente àquilo que Jesus Cristo também deu como exemplo para nós. Nós nos entregarmos, nós vivermos, nós praticarmos, nós demonstrarmos o viver do amor de Cristo para as pessoas e nas pessoas. Em nome de Jesus. Mas eu preciso passar pelo processo da conversão. É mais ou menos como se você nascesse numa família, e obviamente todo mundo nasce numa família, né? Seja lá qual a história da sua família, nasce na família. O normal é permanecer na família, mas muitas histórias acabam não tendo este fim.
mas nasce numa família, cresce no meio, num contexto social, familiar, aprende as coisas daquela família, daqueles valores, e quando você cresce, descobre que muito daquilo que você aprendeu, na verdade, tem que ser desaprendido e aprender de novo. Meu amado, conversão é simplesmente isso, mais nada do que isso. Nós vivíamos um mundo espiritual, nós tínhamos um aprendizado espiritual, uma visão e percepção espiritual que nos foi ensinado por causa do pecado. Então o pecado me leva a distorcer coisas que são de Deus, transformando coisas de Deus em coisas totalmente fora da vontade de Deus. E quando nós nos encontramos com o Senhor, Ele nos revela, Ele nos mostra aquilo que nós éramos, ou o que nós fizemos, exatamente para que aquilo que nós éramos ou fizemos, após a revelação, provoque em mim uma transformação. Por isso que a igreja de Atos, a chamada igreja primitiva, ela conseguiu ser a igreja que deu início ao que nós chamamos de igreja hoje, porque começou pelo processo da forma correta. Conversão. Amém? Bom, e na sequência, no livro de Atos, o apóstolo Lucas, ele nos compartilha alguns detalhes daquele momento, das coisas que aconteceram lá, que são extremamente importantes, que precisam acontecer na minha vida e na sua também. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículos 42, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Queridos, aqui começa o governo da igreja. Doutrina, a palavra doutrina aqui quer dizer ensinamento. Ensinamento. Apóstolos foram preparados por Jesus dentro das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras foram reveladas a eles pelas experiências práticas da vida com Cristo, do caminhar com Cristo. Jesus mostrou para eles de forma prática o que significava todo o Antigo Testamento revelado, que se tornou o Novo. E então eles começaram a replicar também no intelectual, ou seja, ensinando, pegando textos bíblicos e explicando, e também demonstrando isso. Então, doutrina não é apenas o ensinamento prático, não é apenas o ensinamento teórico, mas o ensinamento prático. O doutrinar é ensinar a teoria e a prática, tá? Literalmente no nosso Aurélio. Então, aqueles homens começaram a ensinar a igreja como ser um povo de Deus, e eles perseveravam nesses ensinamentos. Começa aí a identidade, a importância da igreja, a importância de ter o mesmo propósito. Meu amado, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus só agiu, Deus só se moveu em graça, com unção neste povo, exatamente porque eles tinham o mesmo propósito. E qual que era o propósito? O propósito era conhecer a Jesus, ser transformados por Jesus, manifestar a graça de Jesus e ganhar toda a sua casa para Jesus. Esse era o propósito prático daquilo que estava acontecendo ali. Porque o apóstolo Pedro afirmou: olha, isso que nós estamos revelando é para vocês, para a família de vocês, para a casa de vocês, do que estão perto e do que estão longe. Não é só para eles, não é um evangelho egoísta. Queridos, o evangelho de hoje tem sido pregado de forma tal que as pessoas o aceitam, tomam para si, mas não levam para dentro da sua casa. O evangelho, ele precisa alcançar a vida das pessoas da minha casa, mas para o evangelho alcançar a minha casa, eu tenho que ser convertido, eu preciso converter. Sabe por quê? Porque se eu for convertido de verdade, o meu exterior, ele vai manifestar a essência do meu interior. A essência do meu interior é Cristo, é luz, é graça. E aí sim, realmente vai acontecer o que diz no versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Caindo na graça de todo o povo. Mas eu sempre comento com os irmãos mais próximos que eu sou amado de muitos, graças a Deus, mas também sou odiado de outros tantos. Não posso fazer nada quanto a isso. Mas é muito interessante pessoas que nem são cristãs,
É interessante, muitas pessoas que não são nem da minha denominação a qual eu pastoreio, na cidade onde eu habito, elas sabem quem eu sou. Elas conversam comigo, elas gostam de conversar, elas querem conversar, batem longos papos, inclusive. Por quê? Porque na verdade, queridos, e eu não fiz nada para me ser agradável com elas, nada. Eu sou eu. Para quem me conhece, eu sou o que sou, sou eu. Nada, não sou diferente em lugares diferentes. Eu sou eu, simples assim. Sou filho de Deus, nascido no pecado, resgatado por Cristo para uma nova vida. Simples assim. Mas essas pessoas, elas gostam de conversar. Elas gostam de trocar opiniões. Elas gostam de provocar para o ouvir. Porque cai na graça das pessoas. Elas querem saber, mas poxa, por que fulano é assim? Por que esse crânio é assim? Mas assim como ele, quando abre a boca, ele fala de coisas de Deus. Ele transporta autoridade, ele transporta segurança, ele transporta governo, ele transporta amor. E aí as pessoas começam a olhar para a família, para os filhos, porque se o governante da casa transporta tudo isso, ele contagia a própria casa, e aí então começa a olhar para casa. Ele começa a olhar para casa, começa a olhar para os filhos, começa a olhar como trata a esposa, como a esposa trata ele, e como os filhos tratam ele, e assim sucessivamente aquele relacionamento normal na ótica de quem está vivendo, mas extremamente sobrenatural na ótica de quem está observando. Assim, ué, que vida que é essa? Como viver esta vida? Amado, a transformação do meu interior permite que o meu exterior manifeste a graça de Deus. Só que é necessário que haja governo. O governo tem que acontecer. Governo de Deus, inclusive. Mas não tem governo de Deus sem pastor. Não tem governo de Deus sem pai. Não tem governo de Deus sem mãe. Não existe governo de Deus sem autoridade. Não existe isso. O governo de Deus existe debaixo da autoridade. Deus não vai quebrar a autoridade. Não existe igreja sem pastor. Ah, eu sou igreja. Quem é seu pastor? Ah, eu não tenho pastor. Então você não é igreja. Simples assim. É a mesma coisa. O filho tem o pai, tem a mãe, e o filho com 12, 13 anos fala assim, não, eu sou independente. Não é independente. Filho é filho, e ele está submisso, sujeito à autoridade do pai e da mãe, enquanto ele morar dentro da casa do pai. Nossa, pastor, mas se eu tiver 40 anos morando com meu pai, tu tem que obedecer teu pai. Quem está morando lá dentro da casa dele é você, não é ele? É uma questão de governo. Autoridade, Deus instituiu, e não para ser quebrado. Hoje o nosso país, ele está bagunçado, não é por causa de presidente, é por causa do espírito de rebeldia que se instalou no nosso país e que ele não quer sair dos âmbitos de poder. Ele quer questionar a autoridade, quer quebrar a cadeia de comando. Para quem serviu o tiro de guerra, o exército, sabe que existe uma cadeia de comando. Cadeia de comando é algo que é inquestionável dentro da ordem militar. Extremamente importante. Por quê? Porque senão vai ter desordem. Numa casa onde os filhos não obedecem a mãe, mas obedecem apenas o pai, porque a mãe fala não e o pai fala sim, ali vai ter desordem. Ou obedecem a mãe, mas não obedecem o pai, porque a mãe fala sim e o pai fala não, ali vai ter desordem. Não vai haver graça. As pessoas, elas estão se frustrando com a igreja e se frustrando com as suas próprias vidas e famílias, porque elas não têm conseguido perceber que para eu viver a vida que o Senhor está propondo no livro de Atos, eu tenho que passar pelo processo de conversão. E a minha conversão precisa mudar a minha mente, precisa mudar a minha essência, para mim mudar a minha postura. Porque quando eu me converto, mudo a minha mente, mudo a minha essência, mudo a minha postura, a graça de Deus alcança a minha casa, alcança a minha vida, alcança as pessoas que estão ao meu redor. E aquilo que sair da minha boca vai ser tudo aquilo que está associado à palavra de Deus e nada mais do que isso. Amém, igreja? Não é mais hora de sofrer, queridos. Não é mais hora de ficar discutindo com Deus. Eu tenho visto muitas pessoas brigando com Deus.
O Senhor está chamando a nossa atenção como igreja para nós pararmos exatamente de nós não ficarmos brigando com Deus. Meu amado, nós precisamos abrir mão do que nós éramos para vivermos o propósito de Deus como filhos, como igreja, como família. Para eu ser um cristão de sucesso, uma vida de sucesso, eu preciso estar debaixo da cadeia de comando da graça de Deus e também debaixo do processo de transformação do caráter do homem e da mulher de Deus em Deus. Ou seja, preciso me converter, preciso mudar minha mente, preciso mudar minha essência, preciso estar disponível para continuar crescendo, continuar desenvolvendo, continuar avançando, nunca parar, não ficar pelo caminho, não acumular amargura, não acumular raiz de amargura, como diz a palavra no livro de Hebreus. Eu não posso acumular amargura dentro da minha alma. Eu preciso estar livre dessas coisas. Meu amado, se a palavra te confronta, é para o teu bem, é para você ser transformado, não é para o teu mal. Se a palavra nos confronta como igreja, chama a nossa atenção, é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Nós precisamos reconhecer que precisamos dessa graça. Ter sensibilidade, ter humildade de admitir que nós precisamos dessa graça. Em nome de Jesus. Então diz a palavra, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles aprenderam com os apóstolos, caminhavam com os apóstolos, entenderam os ensinamentos e eles praticavam aqueles ensinamentos. Eles viviam em comunhão. Comunhão é estar juntos no mesmo propósito, propósito saudável. Meu amado, não adianta estar junto com um propósito errado. É propósito saudável, é o propósito bíblico, é o propósito de Deus, o propósito que realmente glorifica o nome de Cristo. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você está lá na sua casa, com a sua família ou com seus amigos, as conversas que você tem, as palavras que você diz, edificam ou não edificam o reino de Deus? Glorificam a Cristo? São palavras que podem ser ditas nos púlpitos, por exemplo, igual eu que estou falando aqui, que elevam o nome de Cristo realmente a Senhor e Salvador da sua vida, da sua casa, ou não podem ser ditas? Porque se eu não posso dizer em público, eu já tenho que começar a questionar aquilo que eu estou falando. Porque tudo aquilo que eu falo tem que ser algo que é realmente acrescente ao reino de Deus. Acrescente é a graça de Deus. Comunhão é estar unidos e reunidos no propósito saudável e correto. E com as pessoas corretas, óbvio. É claro. Não adianta você querer ter comunhão com o mundo e você, vou contagiar o mundo com a graça de Deus. Tá bom. Eu quero que você, de uma forma bem humilde e simples, você sente na sua casa e liste, certo? Todas as pessoas que você conseguiu alcançar, falar do amor de Cristo, indo nas baladas, indo nas raves, indo que eu falo lá dentro, tá? Indo na balada, nas raves, indo em festas seculares regadas a cerveja, pinga, cachaça e assim por diante. Lista, por favor. Seja sincero contigo. Porque não alcança. Porque nem era para estar lá. Propósito correto. Partir o pão, compartilhar do pão, estar com os irmãos vivendo e comendo do mesmo pão é intimidade. Mas claro, o pão aqui natural, ele na verdade arremete à carne de Cristo, né? Ao corpo de Cristo. Comer o pão vivo que desceu do céu também tem que ser santo, em nome de Jesus. Por isso, queridos, nesse momento eu quero provocar a sua vida, provocar o seu pensamento. Em nome de Jesus, amado, como igreja, como filhos, nesse momento onde o mundo precisa de homens e mulheres que transpiram graça de Deus, que falam do amor de Deus, homens e mulheres que sejam portas de esperança, lares que sejam torres de vigia do Senhor, nesse momento onde a igreja mais precisa ser igreja. Queridos, como você tem vivido? Você tem vivido em coinonia com a sua igreja, com seus irmãos em Cristo? O processo de conversão na sua vida está concluído? Como está o propósito? O seu propósito, o propósito do seu coração
em relação a Deus e em relação à sua família. Você que está nos assistindo agora, participando conosco desta ministração, deste culto online, por favor, olha para a pessoa que está ao seu lado, se alguém está contigo, se você está com seus familiares. Vê se está faltando alguém aí, alguém que não tenha sido salvo ainda, mas que deveria e poderia ter sido salvo, se de dentro de mim já estivesse transbordando a presença e a graça do Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor está chamando você, igreja. Agora não é momento de distração, não é momento de achismos, não é momento de questionar ensinamentos doutrinários bíblicos. É momento de praticá-los, de experimentá-los, de viver em comunhão. A ceia do Senhor é a comunhão do corpo de Cristo, do qual você faz parte, primeiramente, e depois do reino de Deus. Em nome de Jesus, como está o seu viver em comunhão? Como está o seu nível de koinonia com o corpo de Cristo, com o qual você vive, com as pessoas que você congrega, com o Senhor Jesus e com a sua família? Amém? Quero te convidar a fechar seus olhos agora, para estarmos falando com o Pai. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti, querido, que a Tua palavra que nesse dia foi ministrada possa estar alcançando profundamente o coração da igreja, da comunidade cristã videira e de todos os irmãos conosco que estão participando deste momento. Em nome de Jesus, Pai, que cada um de nós, que cada membro, cada líder, cada pastor, possa no Senhor estar vivendo intensamente, sentindo, ó Deus, não apenas sabendo, mas sentindo o peso de amor e de graça que o Senhor realmente anseia, deseja que nós venhamos estar vivendo. Quebra, Pai, em nome de Jesus, toda a raiz de amargura. Senhor, em nome de Jesus, as frustrações pessoais em relação à vivência na vida com Deus, por falta de conversão, gera raiz de amargura. Senhor, toda a raiz de amargura, em nome de Jesus, seja tirado do coração e do seio da Tua igreja. Todo sentimento de decepção e frustração, mas que um anseio e um desejo, Pai, de mudança, de revolução, de conversão genuína e verdadeira em Cristo Jesus, possa ser gerado no coração da Tua igreja. Haja um despertamento profundo na Tua igreja, Pai, no que tange a viver tudo aquilo que a Tua palavra nos tem provocado para viver. E com base nesse despertamento haja um avivamento genuíno e verdadeiro, não apenas emocional, Pai, porque isso não é avivamento, mas um avivamento, ó Deus, que realmente alcance vidas, famílias, transforme essências, pensamentos, valores, e o resultado seja uma nova vida em Cristo, não apenas para quem nos ouve, mas para quem está perto daquele que nos ouve, em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, vem tomando na mão, ó Senhor, aqueles que como que crianças precisam de ajuda como crianças. Senhor, em nome de Jesus, vem tomando pela mão e levantando, Senhor, aquele que está aprendendo a andar e que como criança precisa, Senhor, ser levantado para aprender a andar. Pai, no nome de Jesus, quebranta o coração daquele que já aprendeu a andar, mas que está trilhando caminhos errados, mas que está trilhando caminhos, direções erradas, e já não está mais ouvindo a voz do pai ou a voz da mãe espiritual, mas na verdade está ouvindo a vozes daqueles outros, ó Deus, que na verdade não deveriam ouvir, outras vozes, outras direções, trazendo confusão, ó Pai. E essa confusão, ó Deus, não acontece apenas no seio da igreja, mas essa confusão também acontece no lar da pessoa, na família da pessoa. Senhor, em nome de Jesus, chama a atenção, traz de volta, Pai. Espírito Santo, em nome de Jesus, vem fortalecendo e dando graça, Pai, para que, ó Deus, em nome de Jesus, todos aqueles que estão com o coração aberto, disponíveis no Senhor, para uma mudança, uma conversão genuína e verdadeira, que o plano de graça, de amor, o chamado como igreja, como fé, como filho e como servo sobre a vida dessas pessoas estejam acontecendo realmente de uma forma graciosa. Haja alegria, gera alegria, Pai, no coração daquele que está entristecido e abatido. Senhor, em nome de Jesus, gera prazer no coração daqueles, Pai, que somente têm experimentado a amargura. Querido, em nome de Deus, provoca quebrantamento
que provoca, Senhor, em nome de Jesus, sensibilidade espiritual. O coração desses irmãos e irmãs, de todos aqueles que nos ouvem, seja sensível à tua voz, sensível ao teu querer, de um coração endurecido para um coração sensibilizado, para que o Senhor possa manifestar a tua graça e a presença do Senhor. O véu, ó Deus, a venda de cegueira caia por terra, a tua igreja enxergue, sinta, viva o melhor do Senhor para ela. Em nome de Jesus, amado Deus, nós oramos como igreja agora. Abençoa a vida desses irmãos e irmãs. E também, Pai, eu quero abençoar agora, em nome de Jesus, todas as mães, nesse dia que comemoramos o Dia das Mães. Então, meu Pai amado, vem abençoando todas as mães que, Senhor, precisam, ó Deus, do teu apoio. Ó Deus, em nome de Deus, que elas possam estar cumprindo, vivendo no Senhor, ó Deus, o propósito e a identidade espiritual do ser mãe. Em nome de Jesus, capacitando, dando condições emocionais, dando condições, ó Deus, espirituais, dando condições financeiras, sendo suporte, Pai, para aquelas mães que muitas vezes não têm apoio dos maridos ou nem têm maridos, mas precisam da tua ajuda e do teu socorro, Pai, para que cuidem, para que criem, e em nome de Jesus, para que preparem os seus filhos para o grande sonho do Senhor. Cuida, Pai, dessas mães. Cuida das mães, ó Deus, Pai, que fazem parte de uma família abençoada. Já tem o marido é bênção, Pai, mas cuida delas também. Dá saúde física, Pai, no nome de Jesus. Amado Deus, eu abençoo todas as mães da comunidade cristã videira, todas as mães que nos ouvem e todas as mães que não vão nos ouvir, mas que essa oração que ecoa pelo mundo espiritual alcance todas essas mães do nosso país, em nome de Jesus. Haja graça do Senhor, cuidado do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, amados, em nome de Jesus. Deus abençoe. No final do vídeo, como sempre, vai estar lá o número do meu WhatsApp. Logo abaixo do vídeo vai estar os grupos do Facebook da comunidade cristã videira. Se você assim desejar, você clica lá para poder estar participando. E em nome de Jesus, nós nos encontramos aqui na próxima semana. Deus abençoe, fica na paz, em nome de Jesus. Amém. Não existe um lugar